Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que tem gente chegando aí do Brasil, gente aqui da Europa, Austrália. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Denise chegou. Oi, Olá, Denise. Boa noite para você. Tudo bem? Esperar dois tudo bem? minutinhos para o pessoal entrar. A gente começa as apresentações. Tá bom. Aqui na Inglaterra, estamos à tarde, meio-dia, horário do almoço. Quem está entrando do Brasil, bom dia. Aqui são 9 da noite. Boa noite para quem está entrando da Austrália. Então, eu vou começar me apresentando primeiro. Eu sou Letícia, eu sou coordenadora de uma escola de português como língua de herança aqui na Inglaterra. E eu faço parte dessa associação que é o POL UK. É uma associação de iniciativas de português como língua de herança. Todas as escolinhas e iniciativas de português como língua de herança aqui do Reino Unido se juntaram para formar essa associação e uma escola apoia a outra. Tem iniciativas que acabaram de começar, tem iniciativas, escolas com 20 anos de experiência e todo mundo se ajuda. Então, eu estou aqui Que legal. representando o português, o POI UK, né, essa associação, e hoje eu vou entrevistar, fazer essa live com a Denise Gomes, criadora do podcast Livros que Amamos, que somos fãs aqui em casa, adoramos. Quer se apresentar, Denise? Que bom. Isa, eu tenho um blog sobre livros. A gente aqui em casa é amante de livros. Meus filhos têm 5 anos e meio e 2 anos e meio. E eu moro na Austrália, vai fazer 9 anos. As crianças nasceram aqui, são bilíngues, são fluentes nos dois. E aí, ano passado, a gente comecei o podcast, porque eu queria que o Lucas, na época que ele estava gostando muito de podcast, eu queria que ele tivesse mais contato em português. Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Como o português é importante. Então, é isso. Aí eu comecei o podcast e estou aí, já tem um ano de Parabéns, foi mês podcast. passado, né? Um Obrigada. aniversário de um ano. Teve até episódio especial, foi muito legal. Acho que a Denise tá. Então, a Denise começou o podcast dela há um ano. Tem várias histórias super legais. Minhas filhas voltou? O meu voltou agora. Voltou. A E Marita é falou que o seu podcast faz muito sucesso com os alunos dela. Que bom, fico feliz. Essa é uma das coisas que eu almejava com podcast, né? Para os brasileiros no exterior, como a gente também, que possam ouvir as histórias em português. Ainda mais, às vezes é difícil, né, ter acesso a livros em português, a gente que mora no exterior. Então, eu acho que o podcast ajuda isso também. Mas não são só brasileiros fora do Brasil que escutam, né? Você também tem bastante brasileirinhos que escutam lá no Brasil, né? Na verdade, o público maior é no Brasil. O público maior é no Ah, Brasil, seguido, eu acho que agora eu não me lembro, mas eu acho que é Brasil, Austrália, Estados Unidos e Inglaterra. São os países que mais aparecem, né, para mim, assim, na lista do uhum. podcast. Legal. Então, primeiro quero perguntar, porque você trabalha aí na Austrália, né? Tem duas crianças pequenas, como que você arruma tempo
para ter o blog, criar conteúdo no Instagram, no Facebook, mais o podcast? Então, eu também fazia essa pergunta ano passado, assim, né? Vivia sem tempo para nada. Mas eu acho que é uma questão, assim, eu me organizo, é uma questão para mim de prioridades. Então, ano Uhum, passado eu resolvi voltar a ler, no início do ano passado. Eu sempre li muito, mas desde que eu tive filho eu dizia que eu não tinha tempo. E aí eu resolvi, falei, não, isso tem que ser prioridade para mim, para as crianças, porque isso é uma coisa que eu acredito, né? Você não consegue criar leitores se você não for um leitor, né? uhum, Se seus filhos não te veem lendo e tal. E aí eu comecei a tentar diminuir um pouco o meu tempo de telas e a ler mais. E aí, enfim, com o blog é difícil, né? Porque a gente, se eu tô, né, ativa no blog, no podcast, é difícil reduzir, mas eu tento controlar os períodos onde eu acesso. E, e é isso, eu tento me organizar. Agora, uhum. com essa coisa da pandemia, atrapalha um pouco, mas antes eu pego o trem para ir pro trabalho, né? 1 hora na ida, uma hora na volta. Então, essa 1 hora é a hora que eu tô atualizando o blog, fazendo os posts. Uhum. E à noite, quando as crianças dormem, eu tiro 1 horinha para fazer isso, para fazer o podcast. É, e é isso. Agora sim, não tem tempo para mais nada, né? Não vejo TV, não vejo. Eu só leio, cuido Eu das imagino. crianças, trabalho. Mas Mas eu acho enfim, que tô feliz. Eu acho que é interessante você falar isso da prioridade, que eu acho que o português como língua de herança também é isso um pouco, né? Se as famílias não colocarem o português como prioridade, você acaba entrando, porque você está numa outra língua, você trabalha o dia inteiro numa outra língua, as crianças passam o dia inteiro falando outra língua na escola. Então, eu achei super interessante você falar essa coisa da prioridade, porque é realmente isso que acontece, né? Se as pessoas não colocarem o português. pra gente aqui esse português sempre foi a prioridade. E uma coisa que o meu marido sempre falou, e eu acho assim, para mim é o mais importante quando se fala de português como língua de herança, é que o português tem que ser interessante. Tem que ser interessante para as crianças, porque se a língua minoritária não for interessante, eles não vão falar. Eles vão entrar na escola, eles vão ter os amigos dele em inglês, é uma outra língua, eles vão ter, né, eles nasceram aqui, eles têm a cultura deles aqui, a TV aqui, enfim. Então, se o português não for interessante, se eles não precisarem da língua de herança, se eles não precisarem falar português, eles não vão falar. Então, ou pelo menos quando eles crescerem, eles vão virando bilíngues passivos, né? Eles Uhum, entendem, mas não falam, não escrevem e tal. E uhum. nunca foi o nosso objetivo aqui. Então, a gente investe pesado para que eles tenham esse contato com o português, Uhum, e que eles se interessem, que eles gostem mesmo da língua, que eles gostem da uhum, cultura brasileira, né? E é isso que eu acho isso muito importante o projeto que vocês têm aí, uhum, né? De você trazer, unificar o português, ter uma comunidade brasileira e uhum. trazer a cultura para eles, né? Que é isso que vai manter a língua viva para eles. E um dos objetivos dessa iniciativa do POI UK é justamente isso, mostrar para a comunidade local, né, também a importância dessa outra língua e a gente só consegue fazer isso se todo mundo se juntar e colocar o português como prioridade também, né? Então Com vamos falar de certeza. livros. E como é que você faz para ter livros em português aí na Austrália? É fácil de encontrar? Como que você faz isso? Porque acho que isso é uma das questões que a gente escuta muito aqui na escolinha que eu trabalho e amigos também brasileiros. Ah, mas eu não tenho livro em português, porque onde é que eu vou comprar? Por onde que eu vou achar para comprar? E como que você faz aí? Então, eu também recebo essa pergunta bastante de quem mora no exterior. Eu acho assim, é uma questão de organização, assim, tipo, né? Você tem que estar mais. A gente que mora no exterior tem essa dificuldade, então você tem que estar mais, eu acho, focado em tentar achar alternativas. A gente aqui, no nosso caso, por exemplo, a gente vai no Brasil todo ano, pelo menos desde que as crianças nasceram. Agora, obviamente, com pandemia, não vamos, enfim. Mas a gente vai todo ano. Então, eu tento, ao decorrer do ano, comprar livros no Brasil e mando entregar na casa da família lá. E aí, quando eu vou no Brasil, eu trago todos os livros para cá. Ano passado, eu trouxe uma mala de acho que uns 30 quilos de livro lá no Brasil, nesse esquema. Então, eu faço isso. Eu tenho a minha lista lá na Amazon, eu peço na Amazon do Brasil, né? Uhum.
E aí eu peço eu distribuo essa lista para a família lá no Brasil. Eu falo, ó, se vocês querem dar presente para as crianças, vocês comprem dessa lista, guardem os livros que a Uhum. gente, quando for, a gente traz. Eu peço para amigos trazerem. Sempre que vai alguém no Brasil, eu falo, você pode trazer 3 livrinhos para mim? É só 3, é pequenininho. E aí eu peço para as pessoas trazerem também. Uhum. Isso é o mais, assim, eu acho que óbvio, né? Trazer livro do Brasil. A outra opção, a Amazon no mundo todo ela vende alguns livros em português. Não são Uhum. muitos, mas vendem, principalmente livros mais clássicos, assim, né? Ruth Rocha, Uhum. é, O Menino Maluquinho. Às vezes você acha, se você procurar na Amazon do seu país, né? No meu caso, na Amazon Austrália, você acha alguns desses livros, Uhum. se não físico, em Kindle, né? Uhum. E a outra opção, existem livros que vendem no mundo inteiro. Por exemplo, a gente tem um livro que a gente ama aqui em casa, inclusive a minha mais nova ama, que eu já falei no blog, já gravei no podcast, que chama Meu Irmão Minha Sombra, que é a autora mora nos Estados Unidos. E ela disponibiliza o livro para o mundo inteiro. A ABC Multicultural distribui para o mundo inteiro. Então, sim, eu comprei no Brasil, mas eu poderia ter comprado Uhum. aqui. Então, ele vende fisicamente aqui, eles mandam dos Estados Unidos para cá. Quem mora na Europa, eu não sei como é que funciona para vocês, mas eu acho que vocês também conseguiriam comprar livros que vêm de Portugal. Uhum. Não, talvez não livros, né, de editoras brasileiras, mas muitos livros têm edição em Uhum. Portugal, em português de Portugal. Então, talvez vocês consigam daí. A outra forma, eu conheço gente que compra pela Livraria Cultura, que eles entregam também no exterior. É uma fortuna o frete, mas assim, principalmente para mim que moro aqui, mas é viável se você comprar uma quantidade grande. Claro. Então, eu conheço gente que se junta e compra assim. Uhum. Existe também uma empresa muito legal chamada Livros for Kids. Eles são, eu não sei qual é a base deles, acho que é na Europa, mas eles têm distribuidores na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, e eles vendem livros em português no exterior. Uhum. Então, a gente compra, ela falando que é pela ABC no Amazon. É. Pois é, a ABC Multicultural vende pela Amazon nos Estados Unidos. E a Livros for Kids eles vendem. Então, aqui na Austrália eles vendem bastante livros, Uhum. eles vendem para a Austrália inteira. Eu comprei um livro com eles que eu nunca ia trazer do Brasil, que é um livro gigante, grosso, imenso, de contos, enorme. Chama A Volta ao Mundo em 80 Contos. Uhum. E aí eu comprei com eles aqui. E tem na Europa também. Ah, é. Pifel eu não conheço. Mas Pifel. Ah, ela tá tá, são a falando que é o mesma. mesmo do Livros for Exatamente. Kids. Ah, legal. Então, a Livros for Kids, a base é na Alemanha, isso mesmo. É na Alemanha, mas eles têm em outros países também, Uhum. inclusive Austrália, Estados Unidos. Então, essa é outra opção. E a outra opção também, para quem lê digitalmente com as crianças, né? Tem o Bamboleio App também, Uhum. que é um app novo, começou acho que ano passado, ou ano retrasado, que é um aplicativo com livro. Eles têm a íntegra do livro no aplicativo. Você faz uma assinatura mensal Uhum. e você tem acesso ao livro pelo aplicativo. A gente não tem, eu só assinei ele naquele uma semana de graça, mas eu pretendo, assim que o meu filho alfabetizar, eu pretendo assinar o Bamboleio, Uhum. porque aí você tem uma gama muito maior de livros. Eu aconselho também, assim, quem vai no Brasil com uma certa frequência, assinar clube de leitura lá no Brasil, porque aí você vai guardando os livros, né? Uhum. E aí, quando você for, você traz. Eu comecei a assinar agora o Quindim lá no Brasil também. Quando eu vou, eu Uhum. trago os livros para É, cá. a minha mãe tem uma assinatura que ela fez para as minhas filhas e ela vai juntando, aí quando ela vem ou quando eu vou, a gente traz os livros. Ah, legal. Pois é, quando vem parente também, eu peço para trazer É. sempre. Enfim, Mas aqui na a Inglaterra, gente faz assim. especificamente, pela minha experiência, né, ultimamente, assim, no último ano, começou a aparecer muito mais livro disponível, porque sempre teve na Amazon daqui, livro em português, mas era se o livro custava R$ 36, eles cobravam 36 libras, né? O que fica impossível de comprar. Mas hoje em Entendi. dia tem livro, sim. Tem algumas iniciativas que tem página no Facebook também que distribuem. Então, se as pessoas entrarem em contato com associações tipo essa que a gente tem aqui, de português como língua de herança, geralmente eles sabem aonde tem, quem tem, quem vende, como comprar. Eu aconselho procurar escolas de português e associações, porque eles devem saber como se tem disponível livro no país para comprar e poder passar a comprar por essas, além dessas que você já sugeriu, né?
Aqui na Austrália, por exemplo, tem algumas associações brasileiras também, e uma delas, a ABCD, eles têm uma biblioteca em português. Uhum, Então, eles têm uma biblioteca disponível que aí você pode ir lá pegar os livros ou você pode pegar pelo correio também. uhum, Se você seleciona um livro, eles mandam pelo correio e você paga o frete, né? Mas assim, dentro de Sydney, né? No caso uhum, aqui de Sydney. É, e a gente não usa porque fica muito longe, a gente uhum. Sydney é no norte, a biblioteca deles. Então, eu tenho uma mini biblioteca aqui, mas é É, uma outra opção interessante, né? Entrar em contato com esses grupos uhum, que eles conseguem montar uma biblioteca também, né? exatamente. A É. do Tem muitas Elefante Letrado, eu iniciativas não de conheço biblioteca também. essa. Elefante Letrado, é mais para, ela tinha um foco mais para a escola. Eu não sei se agora eles mudaram para ter uma coisa mais para as famílias, mas eles tinham um foco bem interessante realmente. Mas era um foco mais para escola, né? Para professor trabalhar com os alunos. Se Uhum. a pessoa que falou, a Karina, se a Karina puder explicar se eles também estão disponibilizando para a família, seria interessante. E você compra mais livro infantil brasileiro, português? Como é que é isso? Então, eu tento comprar em português. A nossa prioridade sempre foi em português. Então, eu Uhum, tento ter tudo que eu posso aqui em português. Então, livros, uhum, filmes, música. A gente uhum, tenta escutar podcasts em português. Mas é claro que assim, eu não consigo ter acesso a livros em português como eu tenho aqui. Então, eventualmente, a gente pega muito livro na uhum, biblioteca também aqui. Hoje em dia, a minha biblioteca, eu acredito que seja meio a meio. Eu tenho metade em português, metade em uhum, inglês. Porque alguns livros não tem no Brasil, né? uhum, Enfim, porque não foram publicados no Brasil. E alguns porque eu não consigo comprar, porque, enfim, uhum. não tô lá, né? E não dá para ir sempre. Agora, com essa pandemia, por exemplo, tô numa crise de abstinência aqui, que vai durar um tempo. Então, a gente tem meio a Uhum. meio. Mas eu tento, se eu possível, comprar. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho interessante também. Não são todos os livros em inglês que eu gosto da tradução para o português. Então, tem alguns livros Uhum. famosos em inglês que eu não gosto da versão que fizeram para o português. Então, eu prefiro em Uhum. inglês. Aí, por exemplo, os livros da Julia Donaldson, por exemplo, O Uhum. Grúfalo, A Bruxa na Vassoura, enfim, que eles têm, são todos traduzidos para o português, mas eu prefiro em inglês. Eu acho que funciona melhor O a ritmo, né? rima, né? É. Enfim, as palavras que ela usa, o ritmo. Então eu prefiro em português. Desculpa, em inglês. Mas tem outros livros que eu conheço nas duas línguas e são maravilhosos em português. Os livros do Oliver Jeffers, por exemplo, a Uhum. gente tem alguns em inglês e tem vários em português, e os livros são muito bons. Os livros do Dr. Seuss, que, assim, curiosamente, que é um livro difícil, eu conheço muita gente que não compra em português porque É. acha que, né, não tem como traduzir Dr. Seuss, mas Vai ser tem. ruim. A tradutora brasileira é espetacular. Os livros do Dr. Seuss são ótimos em português. Então, Uhum. eu recomendo também. Só acrescentando aqui, a Karina falou que o Elefante Letrado agora tem plano de família. Então, é mais uma dica aí. Eles têm essa coisa da leitura também. É interessante. É uma plataforma Ah, online, legal. né? Uma plataforma digital. Legal, vou procurar, não conheço o elefante. Eu vi aqui a pergunta da Angélica também, né? Por que que eu não faço tradução? Eu fazia. Quando o Lucas era menor, quando ele tinha, né, uns 2 anos, 3 anos, ele pedia pra gente ler o livro, mesmo o livro em inglês, ele pedia pra gente ler em português. E aí eu Uhum. traduzia, né, automaticamente. Só que eu não gosto de fazer isso. Primeiro porque eu acho que perde o ritmo da história. Eu não sou tradutor, ainda mais fazer tradução simultânea, né? Quando é um livro muito simples, com pouquinhas palavras, tudo bem. Mas quando a coisa vai ficando mais complicada, quando eles vão crescendo, vai ficando difícil. Como é que eu vou traduzir um Dr. Seuss, por exemplo, ou uma Julia Donaldson? Não tem Vai. como. Então, eu não consigo. Até para o podcast, eu traduzo alguns livros que eu gosto muito, mas o livro não pode ser. Eu tenho algumas regras, assim. Eu não traduzo Julia Donaldson, eu não traduzo Mem Fox, assim, alguns autores mais conhecidos, porque livro em rima eu não tenho, assim. Eu não tenho a capacidade da... Gente, esqueci o nome dela agora, da menina da Bruna Bieber, que traduz o livro do Dr. Seuss. Eu não tenho a Uhum. capacidade dela. Então, eu não traduzo. Eu não gosto de traduzir livro. Eu acho que perde. Uhum. Enfim, quando é muito simples, e hoje em dia o Lucas lê uns livros já de Uhum. capítulo, ele lê uns livros ilustrados, mas com muito texto, com palavras difíceis em inglês que às vezes até eu não conheço. Uhum. Então, imagina,
eu já enrolo aqui, né? Já bato, já tá titubeio na palavra em inglês, eu não vou tentar traduzir em português. Eu acho que perde um pouco a fluência Uhum, também. Então, não faço, não traduzo. Mas sempre possível, assim, ele normalmente, às vezes ele me pergunta uma palavra, o que que é isso? A palavra em inglês. E aí eu, às vezes, é assim, e falo em português, entendeu? Então eu faço assim, uhum, mas não ler, eu acho que perde um pouco. eu concordo. A minha mais nova, por muito tempo, ela pediu para eu traduzir, ela se recusava. Se eu começasse a ler inglês, ela saía de perto, assim. Porque ela não tinha fluência na língua que ela tinha no português. Mas depois que ela Aham. começou a ir para creche e ganhou fluência no inglês, aí ela começou aí ela aceita os dois, assim. E como que você faz essa divisão, né? De quando que você vai ler inglês, quando que você vai ler em português, você deixa eles escolherem? Então, eu tenho muito livro, né? Então, assim, eu fui ao longo dos anos, o Lucas hoje em dia tem 5 anos e meio, né? Ao longo, desde que ele nasceu, e até desde antes de eu nascer, eu compro livro. Então, eu tenho muito livro. Eu Uhum, acho, o último levantamento que eu fiz, eu estava passando de 400 livros, mais ou menos. Então, eu faço rodízio de livro, não fica tudo exposto. Até a uhum. Roberta perguntou, como é que você É, faz para ir liberando aos poucos? Eu adoraria dizer que quando eu compro essa leva no Brasil, né? Como quando eu vim com uma mala no Brasil, eu adoraria dizer que eu liberei aos poucos, mas eu sou uma pessoa ansiosa e meus filhos são ansiosos. Então, na verdade, não rolou de liberar aos poucos. Eles avançaram nos livros e a gente ia pegando o que eles queriam. É, mas eu. Então, eu faço rodízio de livro. Então, eu tenho alguns livros expostos e eu tenho os livros nos armários. uhum, E os livros que ficam no armário, eu separo por português e inglês, né? uhum, E normalmente no rodízio tem sempre meio a meio. No rodízio tem livros em inglês, tem livros em português. E eu tento toda noite, quando eu vou ler com as crianças, dividir. Eu pego metade dos livros em inglês, metade dos livros em uhum. português. E aí é engraçado, porque normalmente a gente tem 2 filhos, né? Normalmente eu e meu marido lemos, mas as crianças têm, por exemplo, eles querem que eu leia em inglês. E o mais Uhum, velho, principalmente. Então eu leio em inglês e meu marido lê em português. uhum, Normalmente é assim que a gente faz. Mas tem dias que o meu filho fala: não, não quero ler inglês, eu só quero ler em uhum. português. Mas agora que ele tá maior, tá ficando mais difícil, porque ele lê livro de capítulo. Eu não consigo comprar livro de capítulo em português, e nem quero, porque livro de capítulo você lê e para, né? Você não vai ficar lendo sempre, né? Que nem um livro ilustrado. É, Então a gente acaba lendo, infelizmente hoje em dia a gente acaba lendo um pouco mais em uhum, inglês, porque, enfim, é mais fácil o acesso, tem os livros da biblioteca, ele lê muito quadrinho, uhum. então assim, eu pego muito na biblioteca assim também, então eu acabo lendo mais em inglês, mas eu tento ler dos Dividir. a, a Honey. Hanid Honey. falando que eu tenho. Pois é, livro é uma coisa que, assim, eu não sei se vocês conhecem o Machad, que é uma menina falando, vou comprar roupa, não compro roupa, não gasto com roupa, não tenho dinheiro. Aí quando vai chega numa livraria, eu tô rica, É. né? Tipo, comprando ali. Eu sou assim quando eu vou no Brasil. Quando eu entro eu descobri uma livraria lá no Rio, lá em Niterói, na verdade, boa, porque também tem isso, né? Às vezes você entra na livraria e o acervo infantil é muito misturado, é uma bagunça, e você não consegue identificar o que que é o quê. Aí a última vez que eu fui, ano É. passado, eu achei uma livraria que o acervo estava perfeito, assim, para você. Eu fui na livraria umas 5 vezes para comprar mais e mais, e voltei com uma mala cheia também. Quando eu fui no Brasil a última vez, eu sou do Rio também, né? Quando eu fui no Brasil a última vez, eu fui na Nossa, meu celular caiu aqui, deu um flip aqui. Eu fui na Saraiva Uhum. e é muito ruim de É, escolher, só tem livro comercial, aqueles isso. livros, enfim. E aí os livros bons ficam para trás, entulhar. Eu fui 6 crianças, mas foi difícil de escolher. Mas por outro lado, eu fui na Livraria da Travessa e, nossa, maravilhoso, né? Você senta lá, tem até mesinha na parte infantil para sentar. Eu fiquei lá, eu e meu filho sentado lá, lendo livro, escolhendo. Delícia. E eles têm um acervo muito bom de livros. É. Tem a Biblioteca Amarela agora no Brasil, que eu sou doida para conhecer, um projeto muito legal também, uma biblioteca pequena, eles são livraria e biblioteca também. Uhum. Ah, legal. E, e, é, e é isso, o Bambolê é uma opção também, né? Porque são livros online e você paga só uma assinatura, eu acho que é Uhum. uma opção também, Uhum. para os maiores principalmente, né? Bom, eu vou procurar. Não é a mesma coisa, né? Eu vejo, assim, pelo menos especificamente no meu caso aqui da minha filha mais velha, eu vejo que a leitura é diferente quando ela lê no digital do que, porque com a pandemia a biblioteca fechou, mas eles disponibilizaram muita coisa digital, então a gente estava pegando o digital. Uhum.
Ela lê rápido e tá e sem problema, mas eu vejo que quando o livro é de papel, ela tem uma. É diferente para ela. Acho que para Eu muito não leio adulto também. digital, É, assim, ainda. Eu não leio, nem eu leio, eu tenho Kindle, mas eu não leio, eu gosto do livro, sabe? Daquele livro na mão. O meu filho cheira livro, então ele adora. Chega livro novo, ele fica cheirando. Então a gente não. Eu tenho um problema com tecnologia, com os meus filhos, assim, eu não lido muito bem, sabe? é, De liberar a tela. Então, assim, eu ainda não consegui. Eu acho que quando o Lucas começar a ler, é, eu vou acabar fazendo, né? Tirar, sei lá, um iPad só para isso, tirar tudo dele, é. botar só programas de coisas de leitura, mas por enquanto a gente não lê em nada digital. A Então é gente só já livro desde o ano físico mesmo. passado ensaiou comprar um Kindle, que o Kindle é só o livro, né? Não tem mais nada. O Kindle de É, leitura mesmo. é. Para mim, porque eu tenho, meu marido tem o Kindle, a gente lê bastante no Kindle. E a gente pensou para ela, porque agora, por exemplo, agora na pandemia, toda semana ela quer um livro novo. E são livros de capítulo, sabe? Que ela lê em 3 horas, mas porque ela lê muito rápido. Mas a gente pensou, porque senão daqui a pouco não tem mais espaço na casa, só tem livro. É, é. Mas eu percebo que não é igual assim para ela, não é a mesma coisa. A gente tem livro para ela no Kindle, porque às vezes a gente viaja e aí uma vez eu já fui para a gente vai para França e não adianta, não dá para comprar livro lá, porque é em outra língua ela não vai conseguir ler. Então a gente já comprou algumas vezes no É. Kindle, ela lê, mas não é a mesma coisa ainda. Então a gente está esperando chegar numa idade que fique mais confortável para ela para comprar, para oferecer esse tipo de leitura digital mais corriqueiro assim, né? Pois é. É o meu problema também. A Cavi Torquato falou de sebo, né? Eu nunca fui em sebo no Brasil, de infantil. No Rio eu não achei, eu cheguei a procurar. Uhum, Eu também não tive tempo de ficar batendo mais perna no Rio. Toda vez que eu vou é uma correria para ver as uhum. pessoas e tal. Então, realmente eu não consegui ver sebo no Brasil. Mas aqui eu compro sim, muito livro usado. Aliás, são poucos os livros novos que eu compro. Uhum, Eu compro muito livro usado. Aqui tem as vendas da biblioteca, todo ano tem. Eles vendem livro por 50 centavos a $2, então, assim, é uma loucura. uhum, E eu sempre vou, eu pego muito livro doado nos grupos. Aqui tem muito grupo de doação, eu pego muito livro também doado. E quando sempre que tem, agora semana passada, por exemplo, teve uma livraria aqui perto que estava fechando as portas e vendendo todos os livros novos por $2. Aí eu fui lá, né? Tipo, enlouqueci na livraria. Ainda me arrependo até hoje de imagino. não ter comprado. É, Então eu compro muito livro usado também. E aqui os livros, aí na Inglaterra eu não sei, mas aqui na Austrália não são tão caros assim. Um livro custa entre 10 e $20 aqui. Você acha muitos livros em lojas grandes, tipo, sei lá, Kmart ou Target, né, que tem nos Estados Unidos, Walmart. Você acha muito aqui na Austrália, nessas grandes lojas, livros bons uhum. por $10, $12, $15. Não, aqui Então também é é bem barato. diferente do Brasil, eu acho. Aqui também é barato. Esses grandes que eu compro para minha filha, que são livros grandes, capítulo, que tem as coleções, aí eu vou comprando um por semana, porque senão ela lê tudo num dia só e aí ela fica, ai, tô entediada, o que que eu faço agora? Então eu compro um por Pois é. semana para ela. Uns 5, 6 libras no máximo. Livro de capítulo eu não compro. Eu decidi não comprar livro de capítulo. Mentira, não falo que eu não compro livro de capítulo. Eu acabei de comprar o livro A Teia de Charlotte. Mas eu tento não comprar, porque eles leem rápido e depois você fica com. Eu não tenho espaço também para guardar. É, Porque hoje em dia, como a gente já tem bastante livro, o meu foco maior é tentar comprar livros que eles vão usar por muitos anos, livros ilustrados e aqueles livros que cada idade eles vão absorver do livro. Então eu tento evitar. A minha mais nova tem 2 anos, mas eu interessante. muito pouco compro livro para a idade dela, porque eu acho que, sabe, É, aqueles livros muito simples que eles vão perder. A não ser que seja um livro que eu sei que ela vai aprender coisas diferentes do livro quando ela for crescendo, uhum, né? E aí é diferente. Mas eu tento evitar livros assim do mesmo estilo também, do mesmo tema. Eu já tenho muitos temas sobre aquilo, eu também não compro. uhum. Enfim, aí agora eu tô selecionando um pouco mais. Não, a minha filha, apesar dela ler muito rápido, ela lê o mesmo livro várias vezes. Por exemplo, os livros do Harry Potter, ela lê umas 8 vezes cada um. Esses vale a pena, né? É, Esses vale a pena. Se eles leem rápido. Meu filho tá numa coisa de com Capitão Cueca. O Capitão Cueca eu compro, o Captain Underpants. Aí o é. Captain Underpants eu comprei, o Digibi, não o livro mesmo, Uhum, mas o Digibi. Ele também tá louco por Asterix e Obelix. uhum, Aí eu comprei também Asterix e Obelix, porque eles leem mais vezes e tal. uhum.
Então, você acha que os livros são uma parte importante para você manter o português com seus filhos? Eu acho, e a gente estava conversando isso, né, antes da live, né? Eu acho que eu não tinha decidido se eu ia alfabetizar, né, meus filhos em português. Eu quero alfabetizar eles, eu quero que eles alfabetizem, que eles leiam e escrevam em português. Mas eu tinha decidido esperar ele alfabetizar na escola. Ele não é tão avançado assim, Uhum, né, nessa parte de leitura, então assim, eu achei que podia confundir ele, enfim. E aí resolvi esperar, mas eu tô vendo que ele tá alfabetizando uhum, sozinho, né? Pelos livros que a gente lê. Eu não tenho aquele estilo de fazer atividade em casa, eu não faço, não leio o livro, não discuto assim sobre o livro, né? Não faço atividade em cima. Não fa... Tem muitos perfis bons no Instagram sobre bilinguismo que as mães fazem, né? Atividades em casa e uhum, tal. Eu não faço. Mas o meu negócio aqui são livros, é só leitura mesmo. uhum. Mas eu acho assim, eu acho que é importante porque os livros, né, eles trazem cultura também, né? Principalmente livros em português brasileiros, né, de autores brasileiros. Uhum. Eles trazem, né, a nossa. O meu filho agora está começando a mudar, mas ele já vai fazer quase 6 anos e o vocabulário dele é imenso em português, Uhum, muito maior até do que em inglês, eu acho. uhum. Então, o vocabulário dele é bom no inglês, na parte que ele aprende na escola, na É, parte, né, tipo, sei lá, científica ou das matérias. Mas no dia a dia, né, o vocabulário dele em português, de gírias, é maravilhoso. Então, assim, uhum. isso é livro, Por né? causa dos livros, é. Alguém tá falando do Diário de um Banana. Pois é, tô evitando o Diário de um Banana aqui, porque eu tô tendo uma overdose de Capitão Cueca, eu tô boa desse. Eu quero que meu filho aprenda a ler primeiro, antes de introduzir mais um, porque é para ele poder ler sozinho. É, verdade. Não, aqui eu vejo muito isso, assim, tanto na escolinha como aqui em casa, acaba que o vocabulário das crianças fica muito esse vocabulário do português, fica muito esse vocabulário do dia a dia, né? Comer, vestuário, sair, passear, uma linguajar que fica muito limitado. E aí os livros eu Né? acho que trazem uma. Eu lembro, o meu irmão estava aqui ano passado, a gente estava conversando, aí eu falei a palavra fulana. Aí a fulana estava contando uma história, aí a minha filha assim, quem é fulana? Você nunca falou dessa pessoa para mim? Ela ficou chocada com essa palavra, fulana, ela nunca tinha ouvido, entendeu? Que demais! É, então eu acho que o livro traz dessa coisa. Essa minha filha mais velha, como ela lê muito rápido, muito fluente no inglês, ela acaba não querendo ler muito em português, né? Isso é até uma pergunta que a Rani falou. Como você tem dicas para estimular as crianças a querer ler em português, querer escolher os livros em português? Como é que você faz? Então, aí eu acho que voltou o que eu falei, né, no início e que eu sempre repito, eu acho que tem que ser interessante. Se não for interessante para eles, eles não vão ler, eles não vão se interessar. É muito mais fácil o inglês, né? É a língua que eles estão, no caso, na nosso inglês, mas Uhum, isso serviria para qualquer outro país. É muito mais fácil a língua que eles estão acostumados, que eles vão ter, né, os colegas na escola. Então, você tem que trazer o português em ser interessante, sabe? Você uhum, tem que ouvir, ler português em casa, só falar em português dentro de casa, só ouvir música em português, frequentar grupos que estimulem o português. A gente aqui frequenta um playgroup em português. Meus filhos têm muitos amigos em português. Tá, eles brincam em inglês entre uhum, eles, né? Mas eles têm lugares que sejam só de português. A gente tem um playgroup que a gente vai, que eles fazem a parte cultural também, uhum, sabe? Ensinando sobre as lendas, ensinando sobre carnaval, festa junina. Então, o podcast agora também, eles escutam aqui muito podcast também, uhum, e a maioria em português. uhum, Então, tem que ser interessante. E é isso, e trazer o livro em português. Se forem pelo livro, eles vão querer ler, sabe? Eles vão querer, sabe, saber o que está escrito, enfim, tentar entender. Tem muitos livros que você pode comprar em português, mesmo eles sendo um autor estrangeiro. E aí, tipo, ele pode até ler uhum. os dois juntos, sabe? Pegar, sei lá, um Oliver Jeffers da vida e ver. Mas ele tem que, eu acho que ele tem que se interessar. Eu acho que se não for interessante, se ele não viu os pais lendo, se eles não virem os pais também gostando da cultura, se interessando pela cultura e lendo, eles não vão ler, né? Eles seguem muito a gente também. E você consegue encontrar bastante livro que desperte esse interesse, então. Eu tento isso, né? Eu acho que caso para os menores, né, que você lê para eles, eu sempre digo que o livro tem que ser interessante primeiro para o adulto, porque
você é o moderador, né? Você que tá lendo. A criança nunca vai se interessar se você não gostar do livro. Então, tipo, né? Se você lê assim, né? Com aquela voz, assim, ou se você não concorda com o que tá no livro, ou se você não gosta. Então, eu acho que primeiro tem que ser interessante pro adulto. Eu acho que você tem que tentar livros, assim, né, autores diferentes, vocabulários diferentes, ilustradores diferentes, porque isso também é muito importante, assim. Eu gosto de livros bonitos. Eles têm que ter uma boa ilustração, eles têm que contar uma boa história. Ele tem que contar a história sem as palavras, sabe? Nas nuances da ilustração. Eu gosto de livros que a criança consiga, dependendo da idade que ela tiver, absorver coisas diferentes daquela história, porque, né, tem alguns escritores que eu sempre comento, né, brasileiros, como a Blandina Franca. A Blandina Franca é a minha favorita. Os livros dela têm sempre, sabe, essas nuances. E o Zé Carlos Lolo, que ilustra, né, os livros também, é maravilhoso. Eu já li vários no blog, no podcast. Eu já li os livros do Pum, que são dela. Eu li o Peixe a Passarinha dela. E a gente tem vários outros aqui. O Ilan Brena também é bem divertido, os livros dele. O Alexandre Rampazzo também tem livros incríveis. É um outro autor em português muito bom. Aí a Roberta perguntou se eu leio o livro antes de comprar. No Brasil, eu pegava muita indicação. E daí foi que eu comecei o blog. Por coincidência, essa pergunta foi justamente o que me levou a começar o blog. Porque eu via muito, seguia muito Instagram literário, e aí pegava muita indicação, comprava livro, e aí quando eu cheguei no Brasil, eu tomei um balde de água fria, porque vários dos livros que eu peguei indicação, né, quando eu abri o livro, eu falei, é isso? É isso que estão indicando? Tipo, texto ruim, a ilustração ruim. E aí eu comecei a perceber que muita gente faz parceria com a editora, entendeu? Tipo, indica porque recebeu o livro, porque quer ganhar alguma coisa com aquilo, entendeu? E não gosta realmente. E aí eu comecei a selecionar mais, e foi daí que eu criei o blog, e essa é a minha proposta no blog, assim, sabe? Eu não faço parceria, e eu tento não simplesmente dizer a resenha do livro, porque isso você vê, né? Você entra no Amazon, você vê a resenha, tipo, sobre o que é o livro. Eu tento dizer, assim, o que tem por trás, né? O que aquela leitura pode trazer, o que a criança pode absorver daquilo. Então, hoje em dia, eu sou mais criteriosa. Hoje em dia, eu tento, sim, procurar algumas páginas do livro, eu tento ler o livro antes. Se é um livro que tem em inglês, eu pego aqui na biblioteca primeiro. Se eu gosto, aí eu boto na minha lista lá do Brasil em português. Então, hoje em dia, eu tento ler mais, porque eu já me decepcionei bastante, assim, com alguns livros. Eu Então. entendo bem. E a gente que mora no exterior, a gente tem que selecionar, né? Porque a gente não tem tanto acesso também, né? Exatamente, né? Senão fica muito caro, muito pesado para carregar, para trazer uma Pois é, porcaria. E você trouxe uns livros para pois mostrar é. para gente também? Então, eu trouxe os livros para mostrar, alguns livros que eu acho interessante, principalmente para as crianças bilíngues ou para as crianças que estão em fase de alfabetização. A primeira coisa mais óbvia são os alfabetos, né? Ou os alfabetos, os abecedários, que são os livros que, né, trazem as letras e palavras naquelas letras. Eu acho bem interessante porque você consegue conversar com a criança sobre o que é aquela palavra numa língua, o que é na outra, o som daquela palavra, né, daquela letra numa língua, o som na outra. Então a gente brinca muito aqui com isso. Eu tenho alguns abecedários, eu vou mostrar alguns. Eu tenho esse em inglês, esse aqui eu acho que não tem em português, mas é um abecedário um pouco diferente. Ele tem ilustrações bem, bem inusitadas, assim. Ele faz umas brincadeiras com algumas palavras. E aí a gente conversa sobre, né, os animais, como é que é na outra língua, os animais que é a mesma língua em português e em inglês, né? Como a zebra, por exemplo, é a mesma letra, o som que tem. Esse aqui também é muito legal, é um dos mais bonitos, que eu mais gosto, e ele tem em português. Essa aqui é em inglês, né, a versão, mas ele tem em português. Porque ele só tem uma palavra, é tipo um abecedário de sentimentos, mas a ilustração fala muito mais do que o próprio, né, do que a própria palavra. Então, assim, tem muita coisa para absorver dele. Ele é super bonito e ele tem em português também. Tem os outros que eu já falei no blog deles. Esse aqui é o meu filho adora, Mário Quintana, o Batalhão das Letras. Também é um abecedário. Esses em português, né? A gente tem esse aqui também, que é o favorito em português, que é Uma Letra Puxa a Outra, do José Paulo Vaz. É um livro todo. Aliás, esses, do Mário Quintana e desses são livros de poesia, então é outra coisa legal, né? Você também trazer estilos literários diferentes.
A gente tem esse que ainda não engrenou 100% aqui. Eu comprei quando eu fui no Brasil. Ele é super bonito. É um ABC do Brasil. Aí cada letra traz alguma coisa sobre a cultura brasileira. Então ele é bem legal, mas não é um livro assim, né, que você vai sentar à noite e ler o livro inteiro, porque ele é mais informativo, assim. Mas é bem legal, eu acho, por trazer essa coisa da cultura brasileira. É o ABC do Brasil. É interessante. Nossa. Outro livro que eu acho, é muito bonito ele, mas ainda não engrenou, assim, não é um livro que eu leio assim todo dia à noite, né, e tal. Outra coisa que eu acho muito legal, que a gente tem, que não é tão livro, mas eu gosto muito com meus filhos, é o que eu falei, você ter a imersão em português, né, da criança se interessar. O Lucas, meu filho, ele adora a Amazônia, ele tem uma fixação pela Amazônia por causa dos livros, né, que a gente tem, enfim, a gente tem vários sobre isso. A gente tem puzzles também, que ele adora puzzles. E aí, Quebra-cabeça. esse quebra-cabeça, né? Falando em inglês, Não, né? mas Ele vem com um encarte bilíngue dentro. Então, ele vem com encarte em português e inglês. Inclusive, meu filho levou ele para a escola. A professora trabalhou ele na escola. Esse aqui, por acaso, é do Guardiões da Natureza, da Amazônia, mas... então, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre a cultura, enfim. Não tenho nada, não é nada publicidade, então não tenho nada com nenhuma das empresas. Não recebo livro, não é tenho só o nada que com eu nada uso em disso, é porque casa a gente mesmo, gosta né? mesmo. Porque eu acho muito legal isso, né? A gente que mora fora, a criança tem esse contato, esse interesse da cultura. Outro livro que sempre fez muito sucesso aqui, eu acho assim, é um livro que é caro no Brasil, por que é até, mas eu acho assim, enfim, muita gente vai conhecer porque é da nossa infância, não sei se você lembra. Eu cresci com esses livros e os meus filhos crescem com eles também. Os livros tem vários aqui já meio rasgados e tal. E eles são incríveis porque eles são livros super simples, o texto é super simples, ele tem, sei lá, 10 páginas, são todas em letra bastão, né? Então, para criança que está aprendendo a ler, é fácil, né, a leitura. São histórias simples, alguns deles são um pouco ritmadas, e as ilustrações são bonitinhas, são fofinhas. Meu filho decora esses livros, e aí ele lê, né, sozinho, desde pequenininho. E a única, eu não sei se você conhece esses livros. Eu cresci com esses livros Eu também. quando pequena também. Esse aqui também é bem famoso, né? Pote de Mado também. Eu gostaria de ter muito mais dele, mas eles são caríssimos no Brasil. Ele custa, sei lá, acho que 30, R$ 35. Para o Cada que é, né? Porque é um livro fininho, pequenininho. E bem delicado até, mas enfim, eu acho que vale a pena os livros da Mary França por causa para isso, e é um livro que você vai ler com os pequenininhos, com os bebês, né? Eu leio aqui desde bebê. Tem o Pingo, a Mary França também tem a coleção do Pingo. Eu não tenho nada dele, mas também tem essa coleção que é bem nesse estilo também. E você vai ler com eles pequenininhos, você vai ler com E acho que 1 a 5, com 6 anos. sim, nostalgia, lembrar desses livros da nossa infância, uma É, delícia. E poder compartilhar ele com os filhos é mais gostoso ainda, então, né? com certeza. Eu não tenho. Esses livros eu comprei. Eu não tenho nada de quando era criança, mas. Outro que eu trouxe aqui que eu acho legal também, o Lucas adora esses livros. Eu não sei, é uma escritora portuguesa, Catarina Sobral, mas ela tem 2 livros que ela faz um jogo de palavras. Então, para as crianças mais velhas, eu acho, né, que eles vão pegar isso, principalmente acima de 5 anos. Eu não costumo fazer indicação não de idade, porque eu acho que qualquer criança aprende de coisas diferentes do livro. Mas eu digo assim, para entender completamente, né, as nuances da história na questão que ela faz, nos trocadilhos que ela faz, né, com os estilos verbais, substantivo, adjetivo e tal, acho que precisa ser um pouco mais velho. Mas esse livro é fantástico, porque ele fala sobre uma palavra nova, que ninguém sabe o que é, e aí você começa a falar, mas é um substantivo, é um advérbio, é um adjetivo, então é legal para você aprofundar Interessante. mais nessa coisa da discussão da língua. E esse outro dela também, Uma a forma de greve, trabalhar a é sobre gramática de forma bem lúdica, né? Pois é, exatamente. E o A Greve, ele é um pouco nesse sentido também, é sobre um dia que os pontos finais fazem greve. E aí não tem mais ponto final na frase. Aí ela faz um
jogo, é uma frase sem ponto. Aí o ponto pode ser o ponto de ônibus também, pode ser o ponto. Ela vai fazendo um jogo com a palavra ponto também. E é muito Uhum. legal. Sobre o A português de Roberta está Portugal, perguntando. europeu. Eu não sei te dizer, a Catarina Sobral é portuguesa, mas esses livros eles foram editados pela Martim Fontes. Eu não sei se eles adaptaram alguma coisa do texto para o português do Brasil, não sei dizer. Mas eu tenho um livro do Saramago para crianças que dá para ver em português de Portugal, porque ele fala de comboios e tal. E eles não traduziram, né? Traduzindo assim as palavras para o português Uhum. do Brasil. Mas eu não tenho muitos livros de Portugal. Eu tenho esse da Catarina Sobral e tenho dois do Saramago para criança, né? Livro infantil. Mas Eu eu tenho não aqui sei te da dizer. Gema Merino, que ela é portuguesa também, é super legal o livro, Aham. os livros dela. Tem um famoso, que está famoso agora, que é o Jacaré que não gostava de água, que é dela. Ah, eu já ouvi falar. Ouvi É, falar. e eu tenho um que é a vaca que subiu numa árvore. E aí tem algumas construções que você vê que é português de Portugal. E aí, Entendi. para mais nova, eu troquei, assim, eu li como se fosse português do Brasil, mas para mais velha eu já li assim para ela já começar a ver que tem outros expor ela esse português diferente, porque a gente vai para Portugal, agora não, agora ela está mais velha, mas uns 3 anos atrás a gente foi, ela não entendia que eles estavam falando português, ela não percebia, para ela eles estavam falando uma língua que ela não Uhum. entendia. E aí, depois de Entendi. 3 semanas em Portugal, é que ela começou a perceber que as pessoas estavam falando em português entre elas, né? Então é interessante Ah, para a menina legal. expor. Ela só, quando as pessoas É. falavam com ela respondia em português. Ela ouvia, entendia e respondia. Mas quando as pessoas estavam falando entre elas, até que um dia ela passou, ela parou na praia, ela parou, olhou para mim, mamãe, elas estão falando em português. Todo mundo está falando em português há 3 semanas. Ela não tinha percebido. Então é interessante expor É também. diferente. É. É diferente, o meu filho também, a gente tem alguns amigos portugueses e ele também, no início ele ficava assim, né, esticando o É. ouvido, né, que português é esse? Hoje em dia ele está mais habituado também, mas eu leio também, quando os livros que eu tenho que tem termos em português de Portugal, eu leio como português de Portugal, né, e aí eu explico para ele, mas ele é mais velho também. Uhum. Eu trouxe também esses aqui, vou pegar aqui atrás. Eu não sei Ah, se só, você só um tem aí, mas minutinho a que gente gosta. estão perguntando a idade das minhas filhas. Eu tenho uma de 4 Ah, e uma tá. de 8. 8 vai fazer 9 mês que vem, a de 4 faz 5 em setembro. Então, quase 5 e quase 9. Pode falar, desculpa. Não, desculpa eu que eu não tinha visto, eu não estava virada aqui para trás, nem vi a pergunta dela. Mas eu não sei se vocês têm, mas agora tá surgindo muitos livros em bilíngues também, né? Uhum. No Brasil, eu vejo sempre no Instagram, não tenho nenhum alguns livros lançados no Brasil, né? Mas bilíngues, mas a gente tem alguns livros bilíngues. A gente tem esse livro aqui, que eu comprei no Brasil. Na verdade, a gente ganhou de Uhum. uma prima das crianças lá no Brasil. Ele é Primeiras Palavras, inglês e português. Ele é simplesinho, eu não gosto, né, das ilustrações, não é esse o foco do livro, mas ele traz algumas situações e a palavra nas duas línguas. Principalmente a minha mais nova adora, que Uhum. a gente fala, né, sobre as palavras. E o mais velho é bom para ele começar a ler as Uhum. palavras, né? Ele lê as palavras já nas duas línguas. Esse aqui é do Brasil, é Primeiras Palavras, inglês e português. Uma coisa A interessante, gente não tem também. no caso, uma experiência que eu tive, eu sempre que eu vou para o Brasil, tento levar livro de presente, porque as pessoas no Brasil não têm essa cultura de comprar livro para criança. Aham. Então eu gosto de dar livro. E aí uma amiga minha, a filha dela estava na escola bilíngue, inglês, né? E aí eu levei livros em inglês para ela, e os livros da Julia Donaldson, que ela estava lendo na escola em português na época. Aí eu levei o livro em inglês. E aí Uhum. ela começou a ler em casa inglês para a filha. E ela falou que quando ela começou a ler inglês para a filha começou, ela soltou o inglês, porque ela estava naquela fase de só ouvir, né? Que você já comentou. Só ouvir, só ouvir, só ouvir o Uhum. inglês, mas ela não falava nada. E a hora que ela ouviu o inglês em casa, ela criou essa ligação e ela passou a se sentir confortável em falar inglês. Então, e foi o livro que Ah, que trouxe legal. esse conforto para É, ela. é. Então, essa coisa de ter livro nas duas línguas é super interessante, mesmo para todo mundo que está exposto a mais de uma língua, né?
Ainda mais que é um livro que a criança conhece já muito, né? Como o da Julia Donaldson, porque parte da alfabetização é isso, né? Uhum. E o livro ilustrado, eu acho ele maravilhoso por causa disso, porque a criança consegue adivinhar a leitura, né? O que está escrito pela ilustração. Uhum. Eu sei que tem gente que é contra, né? Aqui, às vezes, nas escolas, eles reclamam um pouco disso, da criança adivinhar, né? O que está Uhum. escrito ao invés de Ler. efetivamente ler. Mas eu acho, particularmente, que leitura você lê pelo contexto, né? Você não precisa entender todos É. as mínimas letras, né? Ou as palavras que estão lá. Quantas vezes a gente não está lendo um livro, né? Numa língua, às vezes, né? Que não é a nossa nativa, e a gente não entende todas as palavras. Se você for ficar parando para pegar o dicionário toda hora, você não tem influência na leitura. É. Então você acaba, né, entendendo o contexto, enfim. Depois você vai voltar àquela palavra, ou você vai entender também, sabe? E A o gosto pelo criança livro, ele pode vir. lê. O gosto pelo livro, ele pode vir muito Não antes fala. da leitura, né? Assim, da leitura da palavra, Claro, porque com já está passando certeza. o livro, já está vendo as figuras, já está fazendo uma leitura, não é a leitura de palavra, mas é a leitura de imagens, e já está começando a despertar esse interesse por livros e por leitura. Com certeza. Eu tenho outro que eu leio, que eu li inclusive no podcast, no episódio bilíngue, que é o How Do You Say I Love You? Uhum, Ele é em inglês, mas ele tem em português. Ele fala, ele tem as palavras, as frases em português. E meus filhos adoram aqui. Eu acho que as crianças bilíngues também, de uma forma geral, eles gostam. Eles já têm uma uhum, facilidade, né, para pegar uma outra língua. Então, eles gostam também do livro bilíngue. Agora, os meus agora estão apaixonados por esse aqui, que ensina a contar em 5 idiomas. uhum, Não tem português, ele tem espanhol, uhum, mas ele tem, e ele tem aqui o áudio, né, que das crianças no outro idioma. Apertei justo o inglês, né, mas tem o francês, uhum. espanhol, mandarim e japonês. Então, eu acho legal Nossa. esses livros bilíngues também, porque estão treinando o ouvido para outros idiomas e para fonemas, né? Uhum. Eu vi que A, alguém falando aqui do livro a Karina. que lê pelo contexto, né? Uhum. A Eu Karina eu perguntou também sobre acho os, que muitas vezes a gente. a Karina perguntou sobre os quadrinhos, né? Os gibis. Então, quadrinhos. Eu trouxe quadrinhos, mas eu tava olhando aqui a hora. Eu acho que é melhor a É. gente encerrar a live e começar uma outra. Porque senão a gente vai. Eles vão derrubar a gente, o Instagram vai derrubar a gente. E aí a gente não consegue salvar a live depois. Aham. Se vocês toparem, a gente pode desligar. A gente pode começar, encerrar e começar outra e a gente fala sobre Começar de quadrinhos novo. na E próxima. a gente fala dos quadrinhos. Pode ser? Pode ser? Uhum. Então eu encerro essa e começo de novo, é isso? Tá bom. Você só encerra, não esquece de clicar lá para Tá salvar, né? bom, E aí começa a outra logo em seguida que eu entro lá e a gente fala de quadrinhos. tá Aí bom. vocês voltem, todo mundo volte no próximo e a gente vê se tem perguntas também na próxima. Isso, vamos falar de quadrinhos agora, gente. Vamos lá. Tá bom.